Ao longo de todo esse ano, na verdade, desde o final do ano passado, 2024, e todo o ano de 2025, foi percebido claramente um movimento por parte do governo da Giorgia Meloni para dificultar o acesso à nacionalidade italiana. Aumento de taxas, um decreto sem pé e sem cabeça no final de março, um rito acelerado sem, digamos aí, o devido processo democrático, né? Um decreto que atropelou muitas coisas e que tinha, já no seu nascimento, isso foi dito por todos os advogados e por todas as pessoas que atuam no segmento de cidadania, ou pelo menos que acompanham os assuntos referentes à cidadania, que era um atropelo a algo muito básico na legislação italiana, algo fundamental da legislação italiana, e que o correto seria esse processo nem sequer avançar. Esse decreto ele deveria nascer, né? Nem deveria nascer, mas já morrer imediatamente, porque ele não tinha base suficiente para si. O que aconteceu? Foi para o Senado, foi aprovado no Senado, foi para a Câmara, foi aprovado na Câmara e virou lei às pressas, né? Numa correria dentro dos 60 dias ali após o decreto, certo? Para que ele pudesse entrar em vigência. Aqui eu vou fazer um apontamento, mas depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. O governo da Giorgia Meloni, ele tem maioria. E o governo que tem maioria, ele vai aprovar o que ele quiser. Perfeito? Onde que houve o grande ponto aí? Foi quando você, ou caso o governo, atropelou princípios basilares da legislação, da Constituição italiana. E aí, o correto seria isso ser barrado no parlamento, no Senado e na Câmara. Porque é o parlamento quem legisla, ou seja, quem cria as leis. Essa foi uma lei, digamos, que era um decreto do Executivo, perfeito? Porque foi ali um decreto, algo vindo do Executivo, mas o correto, né, normalmente é que o parlamento ele possa legislar, porque ele é o representante direto do povo, né? A vontade do povo entende-se que está no parlamento, né? E o que aconteceu? Foi aprovado, porém, o presidente, o Sérgio Mattarella, ele tinha a possibilidade de não assinar o decreto, não assinar a lei e encaminhar para o Tribunal Constitucional. O que é o Tribunal Constitucional ou a Corte Constitucional da Itália? É a corte, vamos fazer uma comparação, como se fosse o nosso Supremo, tá? Fazendo uma comparação. Ele que vai analisar e vai ver se essa lei é constitucional ou não. E aí, eu vou ler aqui com você, criei aqui um contexto, vou continuar lendo aqui. Ó. A Corte Constitucional da Itália, equivalente ao Supremo Tribunal Federal, né, o nosso STF do Brasil, abriu um caminho para rejeitar as mudanças aprovadas pelo parlamento do país, que restringem o acesso à cidadania italiana. O indicativo veio por meio de uma decisão sobre nacionalidade, cuja sentença foi publicada na quinta-feira, né, no último dia do mês de julho, 31 de julho. A corte mandou o governo conceder cidadania italiana a uma pessoa que comprovou ser descendente de italiano que vivia na Itália em 17 de março. Aqui conta um caso específico, tá? E aí eu quero avançar um pouquinho mais. Ó, a decisão sobre esse caso específico renovou a esperança de cerca de 30 milhões de pessoas de origem italiana que vivem no Brasil e que, por conta das mudanças de legislação que trata da nacionalidade proposta pelo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni e avalizadas pela Câmara e pelo Senado, ou seja, pelo parlamento, perderiam, né, o direito a requerer a cidadania. Ou seja, esse decreto que virou lei, que era o decreto 36, ele queria que as pessoas, filhos e netos, exclusivamente pudessem solicitar. E com várias restrições, mesmo assim com várias restrições. Os bisnetos, trinetos, esses perderiam o direito. Com as alterações na lei, só tem direito a pedir nacionalidade italiana os descendentes diretos de nascidos na Itália
Ou seja, filhos e netos de italianos nascidos no Brasil ou nos Estados Unidos perderiam, né, o direito à nacionalidade. Após a aprovação das mudanças pelo parlamento, todos os consulados do país, né, e os outros espalhados pelo mundo suspenderam imediatamente os processos que estavam sendo analisados ou que tinham datas de agendamento. Então, foi uma loucura. Saiu o decreto no final de março, no mesmo dia, os consulados, as comunes parando de atender, os consulados não aceitando mais os agendamentos. Foi uma coisa absurda, arbitrária, louca mesmo. E aqui tem a citação de uma advogada, né? Eu vou ler aqui, porque vale a pena, para a advogada Ana Filomeno, diretora da Associação Brasileira de Advogados da Itália. A sentença publicada pela Corte Constitucional é um soprinho de justiça no meio do caos. Segundo ela, a decisão dos magistrados seguiu a Constituição, ou seja, fez o que tinha que ser feito. E ela diz aqui, o tribunal não está ali para fazer política, afirma. Ela conta que 254 advogados, dos quais muitos brasileiros, se uniram para argumentar contra a nova legislação junto à mais alta corte da Itália. Continuando aqui, eu vou dar uma aceleradinha, que tem a minha citação aqui, semelhanças com Portugal. Para Fábio Knauer, CEO da Aliança Global Group, que trabalha com imigração, a posição da Suprema Corte é favorável aos descendentes de italianos nascidos fora da Itália. E aí tem aspas minhas aqui. É uma excelente notícia. O parecer foi favorável à manutenção do direito à cidadania sem limites de gerações, ou seja, a manutenção da Constituição. Foi mantida a lei que vigorava antes do decreto aprovado pelo parlamento. Observa? E aí eu vou fazer alguns detalhes aqui. Ele acredita, no caso eu acredito, que haverá reações por parte do executivo italiano. Aspas. Vamos ver como reagirá o governo Meloni, que tem maioria no parlamento. Pode querer dar uma resposta para fazer valer o que foi aprovado por deputados e senadores. Diz, o governo quer, de todo jeito, fechar as portas para a concessão da cidadania. Isso eu digo baseado, não na minha opinião, mas no comportamento que o governo vem tendo nos últimos tempos. Knauer compara a situação italiana com a portuguesa. No entender dele, na Itália, apesar de a lei ser claramente inconstitucional, o presidente Sérgio Mattarella assinou do jeito que estava. Em Portugal, no caso do pacote anti-imigração, que alterou a lei de estrangeiros, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou o decreto, ou, no caso ali, a aprovação, a proposta de lei, que saiu da Assembleia da República, que é o Congresso, digamos assim, português, para análise do Tribunal Constitucional. Ou seja, a diferença do Mattarella para o Marcelo Rebelo é que o Mattarella assinou mesmo sendo inconstitucional, o Marcelo percebeu que tinha inconstitucionalidades e ele não assinou, ele foi lá e mandou direto para o Tribunal Constitucional português. Perfeito? Então, vou reler aqui, enviou o decreto que saiu da Assembleia da República já para análise do Tribunal Constitucional. E hoje, dia 11, a gente já tem a resposta do Tribunal Constitucional. Percebeu inconstitucionalidade, mandou voltar para o parlamento. Perfeito? O que é mais uma vitória, o que é uma vitória para a manutenção da democracia, concluo aqui. Em setembro será a vez da Assembleia da República, aqui já começa a tratar um pouquinho mais sobre Portugal, para analisar a segunda parte do pacote anti-imigração, que vai tratar da lei de nacionalidade, então aqui já trata de outro assunto, ok? Vou parar aqui o compartilhamento e vou voltar aqui para que eu possa ver vocês.